papel da igreja? Qual é o papel da igreja no convívio familiar? A igreja, irmãos, tem um papel muito importante. Ela é como se fosse uma mediadora entre a família e Deus. Como Jesus é o nosso mediador, a igreja, o papel da igreja é mediar também. Como? Como a igreja faz isso? Irmãos, através dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, quando nós pedimos para o nosso lar, irmãos, Deus nos atende. Quando a igreja, no papel que ela exerce, de dar às pessoas a condição de ser filho de Deus, como ela faz isso? Ensinando a maneira correta de viver, pregando a palavra de Cristo, fazendo com que a palavra de Cristo, que está nas Sagradas Escrituras, saia do papel e entre para dentro do nosso coração. Quando isso acontece, irmãos, e nós deixamos isso acontecer, o que acontece com a nossa vida? Nós começamos a pensar, nossa, isso eu não posso fazer. Nós vamos para a igreja, cantamos um hino, que nem os irmãos estavam cantando, sou feliz. De repente você, mas eu estou cantando, mas eu não sou feliz. Puxa vida, o que está errado? Que eu não consigo ser feliz. Aí você vai na palavra de Deus, porque Deus falou que Ele dá felicidade. Por que eu não sou feliz? Por quê? O que está acontecendo na minha vida que eu não sou feliz? Às vezes o Senhor, a Senhora, nós somos felizes, mas não entendemos essa felicidade. Porque quando a Bíblia fala de felicidade, ela fala de uma felicidade espiritual, aquele contentamento de um dia entrar no reino dos céus. Aí você entende, eu sou feliz e não estou percebendo. Mas na palavra diz que para mim entrar no reino dos céus, eu preciso fazer o quê? Duas coisas Jesus nos ensinou e pediu e nos exige. E nós não sabemos, irmãos, em fazer isso. Isto que é o pior. Às vezes nós entendemos, mas não compreendemos. Como assim? Entendo, mas não compreendo. Os nossos atos muitas vezes mostram que nós não estamos compreendendo. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí tem aquele pensamento lá dentro, né? O meu irmão dentro de casa eu não consigo olhar para ele. Puxa vida, Jesus me deu uma condição que para mim entrar no reino dos céus eu tenho que amar a Deus e amar o meu próximo. Então quando eu venho para a igreja, eu escuto essa palavra, logo vai lá dentro do meu coração, então eu não vou para o céu. Porque eu não amo o meu irmão, eu não respeito a minha esposa, eu não respeito a minha família. Então o papel da igreja é fazer as pessoas entender que tem que mudar. E a mudança ela vem através do quê, irmãos? Ela vem através do diálogo. Então, o diálogo não é gritaria. O diálogo não é falar palavrões. O diálogo, você que se vira. Isso é problema seu. Eu não estou nem aí com você. Isto não é diálogo. Ô filho, mas por que você respondeu mal para o seu pai? O que o pai fez para você, filho? Eu não quero saber. Santa Vó Rosa, eu preciso mudar essa situação. Aquele momento talvez não é o momento de você iniciar o diálogo, mas é o momento de você pedir a Deus para Ele estar presente na sua vida. É o momento. Irmãos, eu não tenho dúvida, estou falando. Vai chegar o momento que você vai conseguir conversar com seu filho. Vai conseguir. Por quê? Porque Deus vai trabalhar a situação. Agora quando você fala com ele, ele retruca, você retruca, ele retruca, não leva a lugar nenhum. E jamais
você vai conseguir coisas boas. Então o diálogo é muito importante para isso. E junto com o diálogo vem a súplica, né? Nós temos que pedir pelos nossos filhos, nós temos que pedir para a nossa esposa, temos que pedir para o nosso esposo, nós temos que pedir a unidade da família, temos que pedir. E temos que ensinar os nossos filhos a pedir também. Pedir para os nossos filhos orar pelos seus colegas, orar pelos professores, orar pelos pais, ensinar os nossos filhos a fazer isso. Eu certa vez estava assistindo uma palestra e eu não tinha parado para pensar, e aquilo falou fundo no meu coração, mas falou fundo mesmo. Onde eu trabalhava, eu participava de muitas palestras, né? E num determinado momento era uma pessoa que cuidava de crianças, né? Estava mostrando para a gente que como nós temos que respeitar as crianças, entender as crianças. Até ela falou que muitas vezes o choro de uma criança, ela vem pela incompreensão do adulto. É verdade. A criança às vezes ela fica revoltada, nervosa, ela bate o pé no chão. Por quê? Porque o adulto não sabe compreender a criança. A criança não vai conseguir compreender o adulto, ela não tem a mente para isso. Mas o adulto tem que saber compreender a criança. E saber falar com energia o sim e o não. E explicar o porquê. Entendeu? Então, às vezes o adulto não consegue fazer. Mas naquela ocasião, o que mais me chamou a atenção, disse o seguinte: senhores pais, vocês já perceberam que as crianças pegam o celular, vai no computador e consegue baixar programa, consegue ligar e desligar, mudar os ícones de lá, e que muitas vezes um adulto não consegue? Aí ele fez a seguinte pergunta para os pais: chega para o seu filho e pede para ele fazer a oração do Pai Nosso. Uma criança de 5 anos, ela sabe baixar um aplicativo. Sei como, mas consegue. Pergunta para ela como é que começa a oração do Pai Nosso. Ela não sabe. Raras são as crianças que sabem. Raras. Agora, por que isso? Por quê? No celular tem alguém que ensinou ela. Ó, você aperta aqui. Aí as cores ajudam muito. E ela vai pôr o dedinho dela lá. E ela vê que vai mudando. E ela vai gostando daquilo. E ela vai aprendendo. Por quê? Por que os pais não ensinam a oração do Pai Nosso para os filhos? Eu já ouvi alguém dizer que é fanatismo. Eu já ouvi dizer que é fanatismo. Se fosse fanatismo, Jesus não teria dito para aqueles discípulos, quando chegaram para ele, disseram: mestre, como nós temos, como se faz uma oração mais ou menos assim? Jesus foi questionado. Aí Jesus então disse: quando fores orar, orem assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele, na oração do Pai Nosso, está nos ensinando a valorizar o Todo-Poderoso, a reconhecer a supremacia do poder de Deus. Está ele, Jesus, irmão, Jesus está nos ensinando a reconhecermos a supremacia do Divino Mestre. Ora, Jesus que está na glória do Pai, ele nos ensinou isso. Por que nós não ensinarmos as nossas crianças a compreender e a entender a supremacia de Deus? A criança sozinha não vai saber. Então foi muito oportuno aquela palestra, e eu pensei muito nisso também. Então nós temos que ouvir isso e falar: eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Quando eu penso eu tenho que mudar, eu estou compreendendo que eu estou fraco. E eu vou buscar a fortaleza para o meu espírito e eu vou conseguir mudar. Mas a partir do momento que aquilo não serve para nada, não, isso não é isso não é aquilo. Ou eu vou na igreja, a igreja me ensina isso, não, está falando demais. Então, isso, enquanto está dentro do nosso espírito, a família é perturbada.
a família é perturbada. Então entendo que para mudar tudo isso, vem lá embaixo. Vem lá embaixo. E esse lá embaixo chama-se família. E tem um outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui. O quanto isso é importante nós mudarmos as coisas pequenas. Quando um bebezinho como aquele ali, a mãe traz ele para a igreja, nos seus primeiros dias, o que a mãe e o pai faz? Chama o pastor e consagra a criança. Ótimo, ótimo. Jesus nos ensinou isso com o ato de sua própria mãe. E pediu para que a Santa Vó Rosa ensinasse isso para a igreja. E o que é consagrar uma criança? Consagrar uma criança é tornar sagrada. Quando nós falamos algo é sagrado, o que nós pensamos? Aquele algo é de Deus. Por isto que ele é sagrado. Então, por que nós não fazemos isso com o nosso lar? Por que nós não fazemos isso com a nossa família? Por que eu não consagrar a minha família a Deus? Por que não fazer isso? Eu consagro meu filho quando ele nasce. Por que eu não consagrar a minha família a Deus? Quando eu compro um objeto, por que eu não consagrar aquele objeto a Deus? É fanatismo? Não. Porque esse algo é muito importante para mim. A família é importante para mim e para Deus. Então eu tenho que consagrar a minha família a Deus. E como eu vou fazer isso? Eu vou trazer a minha família para o pastor levar? Não. Eu entregar a minha família a Deus. Orar pela minha família. Quando eu estou orando, entregando a minha família, não estou dando meus problemas para Deus, mas eu estou consagrando o meu lar a Deus. E quando eu consagro o meu lar a Deus, eu estou fazendo com que o meu lar seja santo, seja sagrado. Aí eu vou buscar, através da palavra da igreja, que por sinal a nossa palavra, a palavra apostólica é de Deus. Ela é divina, ela é celestial, ela tem poder uniforme, ou seja, ela tem poder para unificar. Então eu vou buscar através da palavra o entendimento da doutrina, a prática dos ensinamentos e a transformação do meu lar. Por isso que a igreja tem este papel importantíssimo. Nós temos em nossos lares a proteção dos santos. Cremos nisso. Porque aquele que não crê nisso, aí está difícil, né? Aí fica difícil mesmo, tem que mudar muita coisa. Mas nós apostólicos aprendemos que a Santa Vó Rosa, ela envia anjos para estar no nosso lar. Quando um casal, ele vem à igreja se casar, ele tem uma nova casa, né? Um novo lar. Aquele novo lar nada mais é do que um novo caminho que os anjos vão percorrer. É um novo caminho que os anjos vão percorrer. Mas eu tenho que pedir na minha oração a presença de Jesus no meu lar. Eu tenho que pedir a presença da Santa Vó Rosa no meu lar. E ela prometeu que ela visitaria o nosso lar. Imagine, irmãos, um anjo no nosso lado, na nossa companhia. Quando nós chegamos em casa, nós oramos, pedindo proteção para os nossos filhos, a bênção para o nosso lar, a uniformidade de fé dentro do lar. E nós pedimos: Santa Vó Rosa, querido irmão Aldo, venha me visitar. Jesus bendito, venha me visitar. Esse anjo, ele apresenta essa sua petição como intermediador a Jesus. Ô mestre, o teu filho está pedindo a sua presença lá. E como Jesus, vamos lá, Santa Vó. Vamos lá, Maria, minha mãe. E aí ele quer ver isso, irmãos. Ele quer ver isso de nós. Ele quer que nós pedimos
Nós pedimos a presença dele em nosso lar. Nós temos nas Sagradas Escrituras, que está no livro de São Lucas, irmãos, que mostra exatamente isso. Quem não conhece aquela passagem de Zaqueu, né? Muito falado, muito falado. Mas tem um pormenor muito importante. Aí, aquele Zaqueu, aquele homem, a estatura dele era pequena, subiu numa árvore, mas ele era muito poderoso. Ele era muito poderoso. Ele tinha muitos servos, porque ele dominava a área dele. Mas ele queria falar com Jesus, ele queria ver Jesus. E Jesus ia passar por ali, então ele lá de cima foi chamar Jesus, da cima da árvore. Jesus disse: Zaqueu, desça daí, convém que eu vou na sua casa. Ele falou: não, mestre, eu não sou digno da sua presença. Ele estava reconhecendo que ele não era uma pessoa bem, vamos dizer assim, uma pessoa que praticava o profundo amor. Ele sentiu isso, imediatamente ele falou: na sua presença, mestre, na minha casa, não dá. Basta o Senhor dar uma palavra, assim como eu falo para os meus servos: faça isso, ele faz, vem cá, ele vem, vai para lá, ele vai. Que o Senhor faça para os anjos: vai lá e me ajude. Basta a sua palavra. Aí o que Jesus disse? Que não tinha encontrado tamanha fé, nem na cidade de Jerusalém. Aí ele disse: hoje há salvação na sua casa. E Jesus foi lá. Por que Jesus foi lá? Mesmo ele falando que ele não era digno. Porque quando ele viu que Jesus deu a ele aquela atenção, e Jesus mandou um anjo lá para ajudar, ele se transformou. Ele falou: meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E ele mudou. Ele passou a ser caridoso, ele passou a ser amoroso, ele passou a respeitar a sua própria família, que está nas Sagradas Escrituras. E Jesus fez questão de fazer a sua visita lá. Olha o presente que ele ganhou. Jesus, ele não vai vir do céu em seu corpo aparecer para nós, não. Mas quando ele vê que nós estamos reconhecendo que eu preciso melhorar, o anjo que vai na nossa casa, ele fala: o seu filho está melhorando, é o momento de eu ir lá. Aí ele vem com a Santa Avó Rosa, ele vem com Maria Santíssima. Mas eu preciso adornar o meu lar. Eu tenho que adornar o meu lar. E para isso, eu não posso fazer isso sozinho, não. Eu tenho que fazer com os meus atos. O pai, ele precisa incentivar os seus filhos a ir para a igreja. Ele precisa incentivar os seus filhos a crer naquilo que precisa ser crido. Ah, mas fulano falou que está acontecendo isso na igreja, isso. Pondera, mostra para eles que não é bem assim. Quem te falou isso? Você viu? Você viu, filho? Você viu? Não, pai, me falaram. Então, não leve isso em consideração. Pegue a palavra, e coloque na sua frente. Pegue a palavra e coloque na sua vida. As coisas vão mudar. Então, irmãos, é muito importante isso. A igreja, ela dá o apoio espiritual. No quê? O apoio espiritual é ajudar o fortalecimento do espírito, como eu lhe expliquei. O apoio moral é mostrar para a família que a família precisa ter moral. O que é ter moral? Irmãos, é você andar na rua, vamos dizer assim, de cabeça erguida, porque você pratica o bem. Quem olha para a sua pessoa, olha você como uma pessoa: puxa vida, é tão gostoso aquela família é decente, aquela família é honesta, aquela família, ela traz unidade, é tão gostoso conversar com aquela família. Isto é ter moral elevada, e a igreja ensina por meio da palavra. E também, finalizando, o apoio emocional. Quantas vezes a gente ouve falar: nossa senhora, eu falei coisa que não devia falar, hein? E se arrepende, faz agora, imediatamente já dói a consciência. Por que isso acontece? Por quê?
Porque eu volto a dizer, a palavra de Deus está surtindo efeito na sua vida. Então a igreja, ela dá esse apoio emocional. Eu não posso. Agora, quando a pessoa faz, não estou nem aí não, eu aprendi assim, eu sou assim mesmo. Isso não pode. Isso não pode. Como mudar isso? Repito, buscando a palavra. A palavra nos hinos, a palavra na sua oração, a palavra na meditação. Pega um trecho das Sagradas Escrituras, leia para você, leia para a sua família, mostre para os seus filhos. Filho, por que você está brigando, filho? Olha o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Olha que o pai disse, que não pode amar o erro. Fala em palavras fáceis dele entender, mas mostre. Agora, quando o pai, hoje é dia de reunião. Não, eu vou amanhã. Amanhã, filho, esquenta a cabeça, não, nós vamos amanhã. O que será do seu filho? Ele não vai nem amanhã, ele só vai mês que vem. Porque você passou para ele que ir para a reunião hoje não é importante. O importante é ir amanhã. Eu tenho que ir lá, nossa, hoje é a Santa Comunhão, sei lá, numa congregação próxima aqui. Essa que tem, esqueci o nome, me fugiu a memória aqui, perto aqui. Barbacena. Vai ter uma Santa Comunhão lá em Barbacena. Aí o seu filho, ele está começando a entrar pelo coro. Ele fala, pai, eu queria ir na Santa Comunhão lá em Barbacena. Não, filho, não, a Belo Horizonte é maior do que lá. Que isso, filho? Que isso? Deixa outra oportunidade, nós vamos. O pai não tem dinheiro. O pai não tem dinheiro. Você fala isso uma vez, fala duas, fala três. Quando tiver Santa Comunhão aqui em Belo Horizonte, ele não vai querer vir. Porque ele acostumou ver o pai falar que não tinha problema. Aí vai ter um problema na casa dele, qualquer coisa, ele não vai vir na Santa Comunhão mesmo. Porque o próprio pai ou a própria mãe não deu o incentivo que precisava dar. Hoje nós vemos muito no comum, o pai colocar o filho na escola, é obrigatório, é lei. Os pais colocar as crianças na escola. Que escola você vai colocar o seu filho? Que escola você vai? Eu vou colocar porque eu sou... Não, você não vai colocar seus filhos na escola porque você é obrigado, não. Você tem que colocar os seus filhos na escola porque você quer o melhor para ele. Aquela escola lá, do lado da sua casa, falam para você, você checou, aquela escola não é uma escola boa. Não é uma escola boa. A escola boa fica lá atrás aqui. Tem que andar uns 4 quilômetros. Tem que pegar um ônibus, tem que fazer isso. Mas aquela escola boa, coloca o seu filho lá. Não, que eu tenho que levantar meia hora mais cedo para levar meu filho. Você não quer o melhor dele? Não quer o melhor para o seu filho? Essa meia hora você vai ganhar lá na frente. Porque ele vai se formar numa boa escola. Então veja que a obrigação de pôr as crianças na escola é do pai, da mãe. Mas a responsabilidade de dar uma melhor educação estudantil também é do pai e da mãe. A escolha é sua. A escolha é sua. Vir para a igreja faz o convite. O irmão Aldo nos convidou para vir para a reunião quando estava em seu corpo físico. Nesse caso, essa congregação, quem nos convidou foi o bispo, a missionária e a Santa Avó Rosa. Porque foram eles que abriram essa congregação em Belo Horizonte. Eles que nos convidaram. O irmão Aldo sempre nos incentivou a estar aqui. Sempre nos incentivou. Por isso que ele manteve a reunião de sábado e domingo. Ele manteve a reunião todo sábado e domingo. Aí, hoje é sábado. O seu filho quer vir para o ensaio porque a regente vai fazer uma apresentação especial. Seu filho é jovem, bem jovem. Aí ele, pai, sábado que vem eu tenho que ir mais cedo para a igreja porque vai ter um... Não, filho, o que é isso? Eu vou chegar na igreja, vou abrir agora, eu sou obreiro para abrir a porta? Não, filho, eu não vou não. Não, amanhã você vai. Puxa vida, o que você está fazendo com seu filho? O que você está fazendo com seu filho? O que você está fazendo com o seu lar? O que você está fazendo com a sua família? Entendeu? Então esses conceitos nós temos que pensar. Não estou dando bronca em ninguém não, mas mostrando a importância da gente pensar antes de falar. De repente você não pode mesmo.
De repente o dinheiro está curto, teria que pegar 2 conduções, você não tem esse dinheiro. Ou de repente você, nossa, precisa ir ao seu trabalho, você não consegue. Ô filho, infelizmente hoje não vai dar, filho. O pai, a mãe vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Olha, o dinheiro só vai cair na conta quarta-feira, filho. Infelizmente não vai dar. Mas amanhã, ou a gente vai hoje ou nós vamos amanhã. Hoje não vai dar porque nós temos esse compromisso e tal. Mas amanhã, pode deixar que eu vou falar com a regente. Olha, não precisa expor o seu problema particular. Ô irmão, o meu filho foi convidado para vir ontem cedo. Infelizmente, eu estou com um problema em casa. Eu não pude trazer ele não. Mas pode contar com ele que eu vou esforçar para a semana que vem, na próxima oportunidade, ele vai estar aqui. Pode contar com meu filho sim. Pode contar. Infelizmente, ontem não deu. Mas pode contar com ele sim, porque eu vou fazer a minha parte. E tem que fazer, tá? Não adianta nada chegar no dia também e não querer fazer. Tá? Então traga o seu filho para cá, mas eu vou chegar 2 horas aqui, a reunião é só 7h30. Aí eu vou chegar em casa 11 horas da noite. Mas o seu filho está aprendendo a palavra de Deus, através da música, através do aprendizado do cântico e através da própria pregação. Que vai te ajudar muito lá na frente. Muito lá na frente. Amanhã ou depois, ele chega lá com seus 20 anos e não quer nada com nada. Infelizmente, às vezes acontece isso. Ele não quer. Ele resolveu trilhar para o caminho tortuoso. Você não pode abandonar ele, porque você é mãe, você é pai. Mas você vai encostar a cabeça no travesseiro? Vai chorar, claro. Vai doer. Mas você vai ter a certeza de que você fez o melhor. E Deus vai te confortar. Deus vai te confortar, que Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você vai chorar pelo seu filho, Jesus vai te consolar. Você vai chorar pela perca dele, pela atitude dele, mas Jesus vai te consolar, porque você fez a coisa certa. Agora se imagine quando lá atrás ele pediu para você trazer aqui, para ele sentar nesses bancos aqui, nessas cadeiras, é aprender a tocar um violão, aprender a tocar um pistão, uma clarineta ou a música, e você sempre falou não para ele. Sempre falou não para ele. Aí hoje ele está lá fora. Lá fora. Aí você vai falar: meu Deus do céu, onde estava? Aí vem a consciência, né? Você não será consolado, porque a participação dele estar lá fora também é sua. Também é sua. Você tem uma grande participação nisso. Então, a doutrina, irmãos, ela nos dá essa clareza. A nossa doutrina nos dá essa clareza. E nós temos que guardar isso, tá, irmãos? Então muitas coisas negativas, ela entra com muita facilidade dentro do nosso lar, com muita facilidade. Impeça isso. Como impedir isso? Através da oração. Como disse nosso amado apóstolo São Paulo: revesti-vos da armadura de Deus, que é as virtudes do Espírito do Pai. Impeça que as coisas negativas entrem dentro do seu lar. Não deixe através da oração. Aí, irmãos, finalizando, São Lucas nos dá como fazer isso: ouvir Jesus. Tem uma passagem que está no livro de São Lucas, no evangelista São Lucas, no capítulo 6, versículo 49, digo melhor. Ele diz: ouça a Jesus através da valorização da sua palavra. Então, escute Jesus através da palavra que ele nos deu. Ore e busque a resposta lá de cima, e ele vai te dar. Então, meus queridos irmãos, resumindo tudo o que eu falei, a família é um dom de Deus, que ele nos concedeu para nós guardarmos, cultivar isso no nosso coração. Nós temos que, através da oração, manter a unidade da família. Lute pelos seus filhos, traga os seus filhos para a igreja, incentive os seus filhos a viverem em união, ajude-os a não fazer as coisas erradas, e se eles fizerem, não com a sua ajuda, você será bem-aventurado se chorar. Guarde isso no seu coração. Que a nossa querida e santa avó Rosa, o nosso santo e querido irmão Aldo, se faça presente na vida dos irmãos. Tenham muita paz, muita felicidade. Amanhã é o domingo de Santa Comunhão, momento muito oportuno
para consagrarmos o nosso lar a Deus. Tá? Quem ainda não fez, se quiser, dá tempo a fazer ainda hoje, mas amanhã consagre o seu lar a Deus. Consagre a sua família a Deus. Consagre. Peça para Ele, Deus, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, para fortalecimento da sua família. Muitas vezes a gente pede muito para nós. Eu costumo muitas vezes, acho que até preguei isso aqui para finalizar essa palestra. Nós pedimos muito para nós. Meu ombro, minha cabeça, né, meus pés, eu não consigo andar. Como você está? Eu chegava para o irmão Aldo, irmão Aldo, meu Deus, meu irmão Aldo, aí eu não consigo andar. 90 anos, não vai andar que nem eu ando nunca. Você quebrou as pernas, não vai andar que nem eu ando nunca. Está com a perna quebrada. Aí eu digo, irmão Aldo, me ajuda, irmão Aldo. Não é pecado pedir, não. Mas irmão Aldo, me ajude a ter paciência. Irmão Aldo, me ajude a minha família. Irmão Aldo, me dê sabedoria. Santa Vó Rosa, participa da minha vida. Santa Vó Rosa, me dê força para o meu filho gostar da igreja. Santa Vó Rosa, me dê aquele entendimento para o meu filho ser o que ele precisa ser. Põe as suas mãos, Santa Vó, põe as suas mãos sobre o meu filho. O meu filho está trilhando por um caminho. Santa Vó Rosa, venha Santa Vó, venha Santa Vó. Irmão Aldo, venha na minha casa. Irmão Aldo, me ajude, eu estou sem força, me dê essa força. Peça isso, mesmo que você está sentindo dor, mesmo que você está com problema de saúde, não esqueça do seu lar, não esqueça da sua família, não esqueça do seu filho, da sua filha, não esqueça, chame por ele, e ame-o, ame a sua família, irmão, ame a sua família, mude as pequenas coisas que tem que mudar, para as grandes coisas serem transformadas. Que Deus abençoe a todos, a Santa Vó Rosa os ajude muito. Eu espero que os irmãos puderam compreender pelo menos parte dessa palestra.